Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Cabala Hermética. Esse livro foi escrito por Marcelo Del Débio, contém 672 páginas divididas em 10 capítulos e foi publicado no ano de 2016 pela Diamond Editora. Bom, já vou pedindo desculpas antecipadas pela minha voz desde o mês passado, tomei por isso esse intervalo grande aí na gravação dos vídeos. Aqui em casa a gente teve suspeita dessa doença aí que tá tendo. E talvez eu tenha sido afetado e etc. E de alguma forma isso, afetou minha saúde e minha voz. Desde o mês passado também assim, eu tô meio gripado e etc. Então, mas tô bem. Então talvez a minha voz saia meio rouca de vez em quando, mas acho que dá pra entender. Sempre quando a gente fala de cabala hermética, algumas pessoas consideram que esse é um assunto meio complicado, meio polêmico, né? Tem um pessoal aí querendo polemizar a questão e etc, dizendo que cabala só é cabala se for a cabala judaica, né? Então aqui a gente já começa a ver essa diferença, né? Que existe a cabala lá judaica, né? Tradicional, de onde surgiram os conceitos. E existe isso aqui que a gente chama de cabala hermética, né? Que é essa cabala ocidental que tem a sua origem no judaísmo, né? A inspiração no judaísmo, ali na cabala judaica, porém, embora utilize a base, né, da cabala judaica, ela vem trazendo elementos característicos do esoterismo ocidental, da religião e etc., né? Fazendo esse grande amálgama de todos esses caminhos, de todos esses conhecimentos, de todos esses saberes, né? Então, dentro da cabala hermética, a cabala é usada, né, como um modelo, né, como uma espécie de diagrama de orientação para alguns hermetistas, né, que vão se utilizar desse conhecimento, dessa base, desse sistema, para organizar muitas vezes outros sistemas, para entender a dinâmica de determinadas religiões, de determinados sistemas mágicos, filosóficos, etc. Ou mesmo para organizar suas próprias práticas e ideias, né? Porque a cabala ela tem essa característica, né, universalista, que através dela consegue se explicar desde a criação do universo, né, segundo a concepção da própria cabala, até como se forma, sei lá, uma coisa comum do nosso dia a dia, como uma caneta, por exemplo, né? Você consegue encaixar o processo de formação, né, as correspondências através desse diagrama, desde coisas mais complexas, divinas, espirituais e etc., até mesmo coisas materiais, filosóficas e tudo mais. Então essa dinâmica, né, acaba sendo pluralizada dentro da cabala hermética, né, e por isso vai haver essa distinção. Então existe a cabala judaica, que é a original, que é de onde surge tudo, e a cabala hermética, que faz essa grande mistura, né? Porém, alguns não vão considerar isso algo aceitável e etc. Então pode ser que vocês vejam, vez por outra, alguns fundamentalistas, umas pessoas mais radicais nesse sentido, dizendo que, né, isso aqui não funciona, isso aqui é balela e etc. Complicado, né, sempre falar dessa questão do que não funciona na vida do outro, né? Porque teria que cada um estar vivendo a vida do outro para saber o que funciona ou não. É até uma certa prepotência, né, esse tipo de atitude. Mas, né, tem gente agindo dessa forma aí. Então, faz o que tu queres, cada um aí. Mas o assunto aqui não é polêmica, né? O assunto é a gente falar aqui do que o Marcelo vem trazendo então nesse livro, que é um livro enorme, né? Vocês podem ver aqui, ó, capa dura, bonitão, 672 páginas, muito bem feito. Tem esse gloss aqui, ó, na Rosa Cruz Hermética, bem bonitão, né? Aqui atrás também, aqui não tem gloss não.
Tá bem bonito. Pesadão. Bem legal o livro. Muito bem editado. Papel também, aquele papel couché, né? Acho que é assim que se chama. Muito bem feito mesmo, a qualidade do livro. Bom, então vamos começar tratando do que o Marcelo vem falando aqui. Então aqui no primeiro capítulo, o Marcelo faz um retorno lá ao Egito Antigo, né? E a relação que os egípcios tinham então com a morte, com o pós-vida, né? E cita então o livro Egípcio dos Mortos, né? Esse livro é sempre muito citado aí. E o próprio Egito em si, né, é sempre muito citado por muitas tradições esotéricas e etc., como sendo a grande fonte, né, de inspiração para muitos dos saberes que a gente tem nos dias de hoje. Então ele destaca, né, essa importância que os egípcios davam para o mundo espiritual e que isso então teria inspirado outros povos que viviam ali, né, ao redor e tinham essa relação com os egípcios, como os judeus, né, e gregos e toda uma série de outros povos que por ali viviam também, povos subsaarianos como os Yorubá e etc., e que teriam recebido direto ou indiretamente influência dessa perspectiva e dessa organização que os egípcios fizeram, né, sobre o mundo espiritual, o mundo astral e tudo mais. Então, apesar dessas diferenças que a gente destacou, o Marcelo então vem dando umas indicações aqui interessantes, né, para que mesmo aqueles que sejam mais interessados na Cabala Hermética possam também conhecer a Cabala judaica. Cabala significa receber, e então ele considera que esse conhecimento recebido, né, ele não pode ficar engessado, né, e cabe a cada indivíduo que recebe esse conhecimento também desenvolvê-lo. Então a gente pode traçar aí essa ideia de desenvolver tanto no sentido, né, da pessoa para com o próprio destino dela, né? Se ela for um hermetismo, então vai seguir essa linha da Cabala Hermética, mas também desenvolver no sentido de conhecer as origens da coisa, né? Então, aí, estudando sobre a Cabala judaica, que é atribuída a Moisés e se ocupa basicamente de estudar o Talmud e o Sefer Yetzirah. Então aí a gente tem essas referências já, né? O Talmud, o Sefer Yetzirah, essa relação com Moisés, e aí o indivíduo vai ali já começando a traçar essa busca por essas origens da Cabala judaica. Ele vem então traçando um desenvolvimento desse conhecimento, né, dizendo que a Cabala então, ela, embora surja ali com Moisés, e essa ideia, né, de que teria surgido com Moisés, etc., ela vai fazendo um processo de desenvolvimento mesmo dentre os judeus, e aí alcançando os judeus da Alemanha, da Espanha. Então ali a gente já está falando da Europa, né, e ali outras referências cabalísticas vão surgindo. E aí a gente tem um novo livro de influência, que é o Bahir, conhecido também como o Livro da Luz. Depois nós temos então o Zohar, o Livro do Esplendor, surgido a partir, né, de Moisés de Leão, e mais uma vez a gente teria uma renovação do conhecimento, ou uma nova forma de enxergar esse conhecimento. E aí naquele meio ali da Espanha e etc., e aí a gente já está falando de Inquisição e todo o contexto ali da Igreja Católica e tudo mais, muitos judeus foram forçados a abandonarem sua própria fé e se converterem ao cristianismo, né? Então aí a gente começa a entender que essa Cabala, ela vai começar a ser correlacionada a elementos cristãos. Então começa esse processo, né, da Cabala ser do cristianismo ser visto a partir de um viés cabalístico, né? Então a gente começa a ver ali surgir um sincretismo surgindo na Espanha por causa desse elemento histórico aí. Inquisição, expulsão dos judeus, conversão forçada e etc. E aí ele cita aqui uma série de indivíduos, né, que teriam então sido nomes de destaque dentro desse contexto, como Isaac Luria, Moisés Cordoreiro e uma série de outros indivíduos então que também são referências literárias dentro do contexto cabalístico. Então são nomes interessantes de serem pesquisados, etc., para entender o que esses indivíduos falavam
em distinção, né, aqueles que vieram antes e tudo mais. Da Espanha, então, a gente pula para a Grécia, mas aí a gente não está falando necessariamente do mesmo tempo, né, do mesmo recorte temporal, e da relação que os gregos fizeram, né, ou podem ter feito com esse conhecimento, né, de relacionar, então, o conhecimento cabalístico ao próprio contexto religioso helênico, né? Então, a ideia basicamente e aqui é importante a gente abrir esse parênteses, esses povos, eles viviam interagindo o tempo inteiro, ok? Então, por mais que a gente fale lá de Egito e etc., gregos interagiam com os egípcios, romanos, judeus, né? Tem essa história aí do Antigo Testamento que eles contam, etc., de Êxodos e tudo mais, né? Que é mais mito do que realidade, mas tudo bem. Mas de qualquer forma a gente sabe que esses povos estavam ali, independentemente dos mitos, né? Esses povos, eles conviviam e interagiam entre si. E é lógico, se eles conviviam e interagiam entre si, eles trocavam conhecimento, porque eram indivíduos que estavam interessados num ponto em comum, que era a espiritualidade, a religiosidade, etc. Então, essas formas de conhecimento esotérico, etc., muitas vezes elas eram trocadas, né? Esses indivíduos se reuniam, muitas vezes secretamente, que seja, né, dentro das escolas, né, dos templos e tudo mais, mas trocavam esse tipo de informação, eles se relacionavam uns com os outros, mais ou menos como a gente faz hoje, né? Embora cada um tenha ali o seu segmento e etc., a gente muitas vezes senta, né, num barzinho ou num local informal e etc., e conversa sobre essas particularidades dos nossos caminhos, né, das nossas religiões, sistemas, etc., ou pela internet mesmo, né? Então, obviamente, se a gente está falando de interações humanas, a gente vai estar falando também, né, de uma troca e de uma interferência. Então é isso que o Marcelo vem destacando aqui, né, que essa interação gerava, obviamente, uma influência, que os gregos podem ter sofrido essa influência também, né, da Cabala e etc. E a diferença é que ele vem destacando, enquanto os judeus acreditavam num Deus único, né, e eles dividiam, né, esse conceito de Deus único em vários aspectos, nomes e etc., os gregos chamavam de deuses, né? Então, em vez de falar de um Deus único, falavam de vários deuses, e cada um desses deuses eles relacionavam da mesma forma a esses conceitos cabalísticos e tudo mais. Lembrando que a gente está falando de correspondência, não é uma literalidade, né? Não é uma coisa que você vai conseguir fazer de forma absoluta, certinha, essas correspondências, esse sincretismo, mas a gente sabe que essas correspondências existem, a gente faz isso, etc. E aí ele vem destacando aqui a escola pitagórica, né, que fazia isso, né, ensinava a ciência através dos mitos e tudo mais. E essa característica da escola pitagórica é uma mesma característica que a gente encontra no Egito. Então os egípcios também faziam isso, eles pegavam os mitos, né, dos deuses, dos Netzeru, e ensinavam ciência a partir daquilo. O leigo, né, a pessoa, o laico, né, a pessoa de fora, muitas vezes não entendia, mas conforme você se desenvolvia dentro da religião, você ia sendo apresentado os conceitos científicos da coisa e etc. Então, essa é uma característica, né, comum de muitos desses locais da antiguidade, né? Alguns cientistas mais, né, materialistas, né, ignoram esse ponto, né, considerando que tudo que estava relacionado à religiosidade na antiguidade era superstição, né, era uma crença supersticiosa, etc. Quando na verdade falam isso por desconhecerem os mistérios que estão por trás daquilo ali, né? Que muitas vezes eram justamente esses, né? De ocultar através de histórias, ou não necessariamente ocultar, né? No sentido de que isso aqui não pode ser dito, mas era uma forma didática diferenciada de ensinar aquilo que eles queriam ensinar. Já falei até sobre isso aqui em outros vídeos, quando a gente fala de Egito, etc. Eu já dei alguns exemplos de mitos, né, da religiosidade egípcia que a gente consegue entender claramente o que estava sendo ensinado ali. Uma questão de Nut, de Geb, de Shu e etc. E todos esses aspectos das divindades
que se correspondem a aspectos científicos, físicos da matéria. Ele vem destacando também a Rainha do Sabá, né, e os povos etíopes, então a gente já está falando ali de um aspecto mais norte e centro-África, né, também uma influência em cima dos povos Yorubá. Também já falei de algumas coincidências interessantes que existem entre o culto egípcio, né, e as divindades egípcias e os orixás, né, e o culto Yorubá e etc. Então também a gente vê essas correspondências, né, que podem não necessariamente ser uma influência, mas que, mais uma vez, casam bem, né? Porque muitas vezes esse conhecimento, repito, eles são conclusões comuns a todos esses povos, né, que viviam ali trocando essas experiências, esses conhecimentos, essas vivências. E fala também dos povos Banto, Angola e etc. E até chegar aqui na América, né, e toda essa criação de algo novo a partir de toda essa mescla, né? E aqui no Brasil e na América como um todo vai ganhar novas áreas de religiosidade. Então ele vem destacando que todo esse processo histórico, né, de contato desses povos, de troca de conhecimento religioso, científico e etc. E aí mais uma vez a gente avança na história, né? Chega ali na Idade Média, no século XV, com a criação da imprensa por Gutenberg, né? Ou seja, imprensa, a máquina de reproduzir livros, né? Porque até então os livros eram copiados, até 1450 os livros eram copiados à mão. Então, com a criação dessa máquina, né, a gente consegue reproduzir os livros em maior quantidade. Ainda era uma coisa muito arcaica, mas, né, já era melhor do que um monte de gente escrevendo livro à mão. Então esse conhecimento ele passou a ser mais difundido, mais pessoas puderam ter acesso a livros, né? Porque você imagina a diferença que não é pagar por um livro escrito à mão e um livro impresso, né, por uma máquina. Já reduziu o preço, né? Então os livros eram caríssimos nessa época, né, que eram escritos à mão. E as pessoas também, em geral, eram analfabetas. Então a gente, além de uma propagação maior, né, da produção de livros, a gente tem também um maior interesse, né, uma maior possibilidade das pessoas se instruírem, se tornarem alfabetizadas, etc., para poderem ler, né? Então isso ampliou também essa interação desses conhecimentos, e com o Renascimento, o surgimento do Renascimento, a gente vê essa coisa, né, de que os indivíduos eles vão olhar para essas fontes mais antigas, pré-cristãs, né, e vão pensar, peraí, tem coisa interessante ali, né? Porque a igreja veio condenando isso tudo durante muito tempo, né, demonizando tudo, perseguindo e etc., até o momento que no Renascimento as pessoas chegam e falam, não, peraí que acho que tem coisa interessante. Isso aí que eles estão dizendo que é ruim, é demônio e etc, etc., pode não ser exatamente isso. E aí há esse olhar para o passado, né, para esse tempo pré-cristão, e aí obviamente surge toda uma renovação de pensamento, né, com o Renascimento, e aí essa mescla, né? Então a gente vê o surgimento do movimento rosacrucianista, né, uma série de conhecimentos esotéricos vão ser fundidos uns nos outros, né? Então a alquimia também vai ter esses caracteres cabalísticos de uma forma ou de outra, nessas correspondências, tudo vai começar a conversar muito mais entre si, né? Por isso que dentro das ciências herméticas, do esoterismo ocidental, se o indivíduo ele entende a base, ele consegue entender com muito mais facilidade outros sistemas. Mesmo que ele não domine aquele outro sistema, ele vai entender com mais facilidade. Por exemplo, se você entender o princípio quaternário, né, que são os 4 elementos, terra, fogo, água e ar. Se você entender que esses elementos não são apenas elementos físicos, né, o fogo não é apenas o fogo, a água não é apenas a água, o ar, né, e etc., você começa a ter uma amplitude de pensamento, né, e aí você consegue corresponder essa base quaternária, né, a outros sistemas que conversam com esse sistema que você estiver aprendendo.
Então a base é sempre muito importante de entender. A mesma coisa é a questão ternária, né? Que é animal, vegetal e mineral. Então, como é que a gente traça esses paralelos? Né? Então, às vezes, há a soma disso, o quaternário mais o ternário, né? Os 4 elementos mais os 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Aí a gente tem o septenário. Esse septenário ele vai conversar com o quê? Né? O número 7, né? Ele vai conversar com as correspondências, com a correspondência com os 7 planetas antigos, né? Sol, Lua e etc. Então todos esses casamentos, todas essas associações, quando você entende a base, que é essa base hermética, você começa a conversar com esses sistemas todos, né? E isso esses indivíduos no Renascimento, ali na Idade Média, né, foram fazendo aos poucos, né, casando esses sistemas, que gerou grande parte daquilo que a gente tem hoje. Então, até em sistemas bem mais recentes, você vai encontrar essas mesmas características. Os 4 elementos, o ternário, o septenário, etc. Isso é o hermetismo. E aí ele vem destacando então o corpus hermético, né, que teria ficado então 1000 anos esquecido e depois foi traduzido por Fitino ali no século XV, então também ganharia novos ares. Então até esses textos antigos herméticos, né, lá da antiguidade, eles foram revistos, né? Então mais uma vez toda essa correlação entre Grécia, Roma, Egito, né, e tudo mais, e isso tudo vai culminar naquilo que a gente vai chamar genericamente, né, de hermetismo ou esoterismo ocidental. Ele vai destacar ainda todos os indivíduos que se destacaram dentro desse período, né? Então ele vai citar aqui Bacon, Roger Bacon, Robert Fludd, Paracelso, Agripa, e toda uma série de personalidades que escreveram, né, tem livros, etc., são referências para os indivíduos que viriam numa geração logo em seguida. Essa geração em seguida seria mais ou menos o que a gente viu ali no eixo Inglaterra-França, né? França ali com Lévi e toda a escola francesa de esoterismo, né? E Lévi sendo o destaque ali, né, principal, com o seu Dogma e Ritual de Alta Magia, o seu livro mais conhecido, mas ele tem uma série de outros livros, né? E na Inglaterra ali com a Golden Dawn, né, alguns anos depois, mas também se destacando dessa forma, né, e trazendo uma leva aí de esoteristas que beberiam dessas fontes. Então a gente vê como a coisa ela vai se dando, né, por etapas, né, e vão se influenciando e etc. Em contrapartida a esse grande movimento, né, que surgiu e se desenvolveu fortemente ali no século XIX, com a Golden Dawn, etc., essa ocidentalização, essa base, né, esse embasamento bem ocidental do esoterismo hermético, né, surge um movimento que vai fazer um balanço a isso, né, vai vir em contrapartida a isso que são dos orientalistas, né, que é do pessoal que são europeus, né, como Blavatsky, Leadbeater e todos esses indivíduos que vão, ao invés de olhar para, né, para aquilo que estava acontecendo ali na Europa, eles vão lançar o olhar lá para a Índia, lá para o Oriente, lá para a Ásia e vão buscar essas referências esotéricas de lá. E aí surge então a Sociedade Teosófica e todo esse segmento que de uma certa maneira contrapõe, né, entre aspas, essa ocidentalização do esoterismo por aqui. Existem indivíduos, inclusive, que vão tentar fazer um meio de campo ali, né? Como é o caso do Crowley. Crowley, embora filho da Golden Dawn, quando ele desenvolve Telemann, né? E eu digo desenvolvimento de Telemann enquanto um sistema, né? Com os Libri, etc., a parte dos Libri sagrados, né? Mas estou falando da parte prática de Telemann. E aí sim, um sistema, porque Telemann tem esse aspecto também, né, tanto religioso quanto enquanto sistema, né, mágico, etc. Ele vai então incluir o yoga de uma forma muito
intensa ali, né? Muito presente. Então é muito comum que telemitas tenham em suas práticas a prática do yoga, algum tipo de yoga e etc. Justamente porque Crowley meio que tentou fazer esse meio de campo ali, né? Magia e yoga, e unir as duas coisas num só corpo, né? Que ele chamou de Ethereum. Bom, mas é isso. Então, quer dizer, a gente vê que essa interação, né, que a gente vê acontecendo desde lá do Egito e etc., com aqueles povos antigos, ela foi sendo repetida, né? Foi sendo repetida até os dias de hoje. Isso acontece até os dias de hoje. Todo esse conjunto, né, a gente chama de hermetismo, né? Genericamente, né? E a cabala hermética então vem meio que fundamentar, sistematizar todas essas correlações que são feitas. No próximo capítulo, o Marcelo vem falando sobre o Yin Yang, e aí ele vem destacando a necessidade de que, para entender a árvore da vida, e aí a gente começa a entrar num ponto mais específico do livro, que é a questão da árvore da vida em si, né? Então a gente viu que ele vem trazendo todo esse aparato histórico, né? Esse fundamento histórico da Cabala, do desenvolvimento desde lá dos judeus até o hermetismo, e vem então trazendo bases para o entendimento da árvore da vida, que é então um princípio da dualidade, né? E aí ele usa como exemplo o Yin Yang. Então aí ele vai lá no Oriente, né, para explicar a questão da dualidade presente na árvore da vida. Então essa dualidade é importante que o indivíduo tenha em mente, né? Então a gente vai ver isso marcado entre as colunas ali, né, que alguns vão chamar de Aquim-Boaz, etc., da árvore, ou pilar da severidade, etc. E essa dualidade, essa oposição entre as esferas, né, ela é fundamental que o indivíduo entenda para que ele comece a entender melhor como se organiza então a árvore da vida, né, que é o principal diagrama usado dentro da Cabala. No próximo capítulo ele fala sobre os 4 mundos da criação, e aí também essa questão que eu falei anteriormente, né, da relação quaternária, né, dos 4 elementos, e ele vem destacando então a relação da emanação surgida a partir de Keter, né? Então a gente tem Keter como a primeira esfera lá no topo que se expande, né, e cria o universo tal como nós conhecemos. A partir dessa expansão, esse universo ele vai ser dividido em camadas, né, conforme ele se expande, né? Digamos que de uma forma mais ou menos associativa, talvez para entender isso, seja que é como uma fonte de luz, correto? Uma lâmpada. A lâmpada, quanto mais próximo você está dela, mais luz você tem, né, mais calor e etc. Conforme você se distancia, o que você tem? Você tem menos intensidade de luz, né, menos intensidade de calor e etc. Então, como a gente está falando de um processo de expansão, né, onde existe um ponto central que se expande, então acho que uma forma de entender essa correspondência, né, dos mundos, os 4 mundos, os 4 elementos, a partir da perspectiva da criação, é isso, né? Quanto mais próximo você está da criação, né, do ponto inicial da criação, mais fogo, mais luz, né, menos distinção também entre as coisas, né, e etc. Conforme você se distancia, então as coisas vão se esfriando, né, e vão ganhando outros caracteres, outras características. E todas essas coisas que a gente tem no universo aí. Então, aí tem, né, ele vai destacando tanto a questão dos 4 elementos em si, quanto os seres, né, que são relacionados a esses aspectos, né? Então, as 10 Sefirot, né, que são as 10 esferas, né, da árvore da vida, anjos e seres espirituais, né, que vão ser entendidos como sendo relacionados a cada um desses aspectos e tudo mais. E ele vem dando destaque para então, né, os 4 elementos, né, explicando os 4 elementos, e aí vem dizendo também que existe nem todas as escolas concordam, né, com a questão da organização desses 4 elementos
na árvore da vida. Então alguns vão considerar que seja fogo, água, ar, terra, ok? Outros vão considerar que seja fogo, ar, água e terra. Não sei se eu falei a mesma coisa, vamos lá. Alguns vão considerar que seja fogo, água, ar, terra. Outros vão considerar que seja fogo, ar, água e terra. Ok? Então, eu particularmente, eu associo como fogo, ar, água e terra. Porque eu correlaciono aquilo que eu vejo no meu próprio corpo. Correto? Então, fogo, a parte da cabeça, né? Ígnea, elétrica, né? Existente, por exemplo, dentro do nosso cérebro. Ar, por causa dos pulmões, né? O local onde a gente respira e etc. Água, porque ficam na barriga, né? Onde ficam os órgãos ali digestivos e etc. E terra, por causa das pernas e tudo, e essa relação com o chão. Mas cada um faz a sua maneira. Basicamente, a distinção que existe é entre esses dois no meio. E aí é de cada escola, cada um não tem certo ou errado, né? Tem aquilo que você entende de uma forma e o outro entende de outra, e se funciona para você de uma forma, amém. Se funciona para o outro de outra forma, amém também. A meu ver, não tem certo e errado nesse sentido, né? Cada um vai fazer as correspondências de acordo com o seu próprio entendimento. E tá tudo bem, né? Até porque a gente sabe que isso não é literal, né? Isso é simbólico. Então as associações que alguém vai fazer com tal coisa podem não ser do mesmo entendimento para outra pessoa, né? Então a gente tem que ter essa maleabilidade, né, de entender quais são as correspondências que o outro está fazendo. Ele vai falar ainda sobre Pitágoras, vai dedicar um capítulo a Pitágoras, vai falar sobre a deturpação, né, que a numerologia pitagórica sofreu, que muitas pessoas vendem por aí como sendo numerologia pitagórica, mas na verdade não é. Um pouco da biografia de Pitágoras, que é um pouco controversa e tudo, e vai falar então sobre essa relação que Pitágoras tinha com os números, né? Então lembra que eu falei lá no começo, né, que esses indivíduos se relacionavam entre si, etc. O Marcelo vai destacar aqui, né, que o nome de Pitágoras talvez seja em função ali grega, né, por causa das pitonisas e tudo mais. Ele vai dar uma explicação aqui do porquê desse nome, né, Pitágoras, porque a figura de Pitágoras é uma figura meio envolvida em mistério, assim, não se sabe de fato o que é fato e o que é mito em relação à figura dele. Porém, existem pessoas que vão dizer que Pitágoras seja por causa de Ptah, o deus egípcio Ptah, né? Então, Pitágoras, né, pode ser por causa de pitonisa, veja que, né, tem essa correlação, mas também casa com a ideia de Ptah, né? E a gente sabe que esses gregos e romanos iam para o Egito aprender ciência. Aí fica essa coisa, né? Esse mistério aí. Mas independentemente disso, ele vem então destacando isso, né? Que essa relação com os números, né? Então, os números eles vão ter uma importância muito grande, o entendimento dos números e a transcendência do entendimento do número. Então o número não representa apenas um valor, né, uma quantidade, né, mas ele tem uma função divina, né, para organizar o universo. Então por que os planetas giram em torno do Sol? Por que as estações, existem as estações, tudo isso seria em função de uma matemática, né, de uma função matemática do universo, né? As coisas não são por acaso. Essa função matemática, digamos assim, ela então vai ser chamada, nessa organização do universo vai ser chamada de cosmos, né? Porque existe uma harmonia nisso tudo, existe uma organização, não é caos, né? Não é aleatório, é organizado. Essa mesma ideia vai encontrar correspondência com os ensinamentos egípcios, que vão chamar esse cosmos de Maat, né? Então,
o universo ele tem uma organização. Os gregos vão chamar de cosmos, os egípcios chamam de Maat, e vão transformar esse conceito, né, de organização, de harmonia das coisas, né, em uma divindade que vai receber o mesmo nome, Maat. Então você veja que todos esses elementos, né, como a gente falou no começo, a coisa é científica, mas ela é também espiritual. Entende? Não há uma dissociação de uma coisa da outra. É matemática, você vai fazer cálculo ali, né, digamos. Eles faziam cálculos. Pitágoras, né, é citado até hoje nas escolas, etc. O Teorema de Pitágoras, etc. Porém, o que as escolas fazem hoje em dia? Elas excluem o elemento espiritual, o elemento esotérico desses ensinamentos, né, que fazia parte dos ensinamentos desses indivíduos. Eles aprendiam ciência, mas aprendiam espiritualidade junto. É isso, né? Então, esses entendimentos é o que o esoterismo vem fazendo desde então, o hermetismo e etc, né? Então, nessa parte aqui, o Marcelo vai falar sobre essa questão da relação dos números, né? Então, a tétrade sagrada e tudo, né? Que é uma espécie de pirâmidezinha, né? Que soma 10 números. Essa tétrade, ela vai ser relacionada, inclusive, à árvore da vida, com os seus 10 sefirot e etc. E todas essas correspondências, esses casamentos que vão sendo feitos. E aí, em seguida, a gente chega no Sefer Yetzirah, o capítulo, que é onde ele vai, então, correlacionar isso tudo, né? Destacar essas correlações que existem. Então, são 22 caminhos da árvore da vida, 10 sefirot, ou seja, 32. Né? Essas 10 sefirot vão ser correspondidas aos planetas, aos 10 planetas. Então, a gente já não está falando mais de 7 planetas, mais de 10 planetas. Vai falar de Da'at, né? Que é a esfera invisível, né? E etc., que seria a 11ª esfera, mas aí alguns não consideram que ela seja uma esfera real e tudo mais. Bom, o livro ele tem 672 páginas, se não me engano, já esqueci. Mas são centenas de páginas, é um livro enorme. E é lógico que não tem como a gente falar de todos os detalhes aqui, por quê? É bastante extenso tudo, né? É de uma amplitude de conhecimento muito grande. Esse livro ele funciona como uma espécie de enciclopédia, né? Eu destaquei aqui a parte histórica, né? Porque eu acho que é a que dá pra gente desenvolver melhor, mas é muita coisa. O que o Marcelo fez nesse trabalho aqui foi catar coisa do mundo inteiro, né? De mitologias, religiões, sistemas esotéricos e etc. E colocar tudo nesse livro aqui, fazendo a correspondência em cada uma das esferas, dos caminhos, dos 4 elementos, etc. Então, o que vocês vão encontrar aqui é um apanhado muito grande de correspondências, né? Quer ver? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Ó, essa é a estética, tá vendo? Do livro, olha. Tem bem esse formato assim meio de enciclopédia, né? Com muitas imagens e tudo, muitos textos, né? E ele vai fazendo toda uma série de correlações, né? Em cada capítulo que segue em seguida, porque aí ele vai começar a destrinchar a árvore da vida. Então começa o Malhut, né? E aí de Malhut, que é que começa, né? Esferas e caminhos. Aí ele vai mostrar aqui, ó, a árvore da vida, beleza, né? Já é conhecimento como árvore da vida. Aí começa aqui de Malhut, tá vendo? Pontinho preto ali da árvore da vida. Aí ele vem os títulos, né? Os vários nomes que Malhut recebe. A inteligência, a imagem mágica, a localização na árvore, o planeta, correspondência, no caso é o planeta Terra, o texto yetzerático, o nome divino, o arcanjo, a clifô, o chakra cósmico, o chakra, a experiência espiritual, virtude, vício, símbolos, arcanos do tarô, a cor em Atzilut, que é um dos mundos, a cor em Briá, a cor em Asiá, a nota musical, o reino animal, no reino mineral, no reino vegetal, lembra que eu falei lá dos 3 reinos? Os corpos, a parte do corpo físico, o número. Aí ele vem. Aqui, aí falando de
Ó, tá vendo? Aí vem falando aqui, por exemplo, de Tuaret, né? Que é uma deusa egípcia. Ele vem falando sobre ela, fazendo correspondência com Malhut. Aí Omulu e Obaloaê, né? A gente está falando de Orubali, São Lázaro, né? E etc. Isso tudo relacionando Malhut e o caminho ali da árvore da vida que está relacionado a Malhut. A Ibés, né? Que é também um deus egípcio, etc. O protetor da casa, das crianças, né? Gaia, né? A terra e tudo mais. Isso é em cada uma das etapas da árvore da vida, aqui ó, Ain. É um trabalho muito bem feito, bem bonitão, que traz esse apanhado histórico e que vai te servir principalmente como um livro de referência, né? Para quem está começando agora a estudar hermetismo, ou até para quem já é estudado e tudo, esse livro serve como uma referência para conhecimento geral muito, muito boa, né? Porque você vai ser apresentado, é lógico, de uma forma, né? Não tem como se aprofundar, né? Em todos os detalhes, em todos os meandros, mas vai te apresentar para essa multiplicidade, essa enormidade de coisas que existem no mundo da religião, do esoterismo, etc. Né? Então você vai ver o quão rico é esse universo, né? Especialmente para as pessoas acostumadas a essa mentalidade cristã, né? Que só Bíblia ali, aquela coisa, né? Como se fosse um livro, né? Né? E aí quando vê toda essa, né? essa riqueza existente no mundo da religião, das outras religiões, né? Eu, pelo menos, anos atrás, quando eu comecei a estudar religião, eu falei, caramba, o mundo é muito maior do que eu imaginava, né? Então, esse livro traz essa riqueza muito grande, né? de ideias, de pensamentos, etc. Fora a qualidade, fora isso daí tudo que, né, que vocês já viram, que eu apresentei aqui. Então, assim, com certeza, né, é um livro, acho que deveria fazer parte ali da biblioteca de todo mundo, né, para sempre que possível. De repente, dá até para fazer assim, ó, você pega um capítulo por dia, né? Hoje eu vou ler sobre Malhut, né? E aí lê aquele capítulo ali, você vai ser apresentado com um monte de ideias, de coisas novas, etc. Depois, vou ler sobre Isod, né? Depois sobre Tiferet, né? E etc. E por aí vai. Então, o esoterismo é isso, né? Acho que o hermetismo é isso, é um estudo contínuo para quem gosta de estudar, né? Para quem gosta de se alimentar de conhecimento, de pluralidade, né? De diversidade. É isso que o hermetismo te proporciona. Aqueles que têm a mente mais tacanha, né? Mais fundamentalista, mais, né? Dogmática nesse sentido assim, né? Unilateral e não múltiplo, né? Realmente não vão, né, lidar muito bem com a ideia da cabala hermética, né? Mas todos aqueles que conseguem lidar bem com essa pluralidade, com toda essa riqueza que a gente tem no hermetismo ocidental, né? No esoterismo ocidental, etc., eu acho que só tem a ganhar tendo uma obra desse tipo aqui. E o link para adquirir o livro vai estar aí no topo dos comentários, então só clicar aí, ir lá no site e adquirir o seu. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.